Ulaanbaatar, Udeshi, mongol. Ulaanbaatar quer dizer em mongol a cidade vermelha. Ulan, que é vermelho, Batar, a cidade. Udeshi, a noite. Né? Ulaanbaatar, a noite. Ulaanbaatar é a cidade que foi construída em homenagem esqueci o nome dele original, mas enfim, conhecido como Gengis Khan. Aquele que conseguiu fazer a unificação das várias tribos mongóis e fez essa grande alteração no mundo todo no século XIII, XII, para a unificação das tribos mongóis. Então, em homenagem a ele, o herói vermelho, Temujin, o nome real dele, Temujin. Em homenagem a Temujin, então, a capital da Mongólia, naquele momento, eu não gosto de usar Império Mongol. Império é um negócio muito ocidental, não tem nada. Como é que você vai pensar em império num povo que é essencialmente nômade? Até hoje, Então, assim, é uma nomenclatura bastante ocidental, então eu prefiro chamar de Mongólia, a estatal, hoje, enfim, mas esse espírito mongol. Então estabeleceu-se o Ulaanbaatar como a capital, em homenagem ao Temujin. E ele, não sei se vocês conhecem, enfim, mas a história é um pouco longa, toda a expansão e a necessidade de unificação das tribos foi porque ele estava querendo recuperar a mulher dele. Tudo isso por conta de uma mulher. Um encontro, certo? E a partir disso, eu diria, atrás de uma grande mulher, de vez em quando tem um homem. E essa canção é uma canção tradicional, eu fiz uma adaptação, porque o original é em mongol, e tem uma versão bastante linda em mandarim, que é da Sitar Tan Weiwei, uma das maiores compositoras e cantoras na China nesses últimos anos. Assim, é imprescindível conhecer. Sitar Tan Weiwei.
穿过旷野的风，你慢些走。唱歌的人不是掉眼泪。Ela tem uma adaptação que ela fez dessa canção, Ulaanbaatar Deshi, em homenagem ao pai, que era mongol, né, já falecido, e ficou assim, só de lembrar já me arrepio. Né? Então vocês podem sim conseguir no YouTube, enfim. E trata desse encontro de um casal num caramanchão em Ulaanbaatar, com o vento, né, ligando os dois e os dois conversando. Né? Esse encontro depois do temporal, da tempestade, das guerras, tudo, né, é quando os dois se encontram. Né? Para mim é uma metáfora não só amorosa, como uma metáfora dos grandes encontros. Né? E o que a gente vai falar aqui é precisamente desses encontros. Né? Começa já no último encontro. Parece que foi ontem que a gente estava combinando, eu e a Gersilene, e já no penúltimo. E esse penúltimo, para mim também, é bastante significativo, também porque se trata de uma dessas aplicações da mitohermenêutica, né, que eu estou exemplificando nesses últimos encontros, e hoje exemplificando isso mais especificamente com relação à educação. E aí eu já digo de antemão, esqueçam educação escolar. Certo? Escola não é educação. Educação é algo muito mais importante, muito mais amplo do que escola. Essa é a vertente escolarizante da educação que faz um tremendo desserviço desde que surgiu no século XII, né, no Ocidente. Então a gente vai tratar disso que eu chamo de o crepúsculo do mestre. Né, e no decorrer vocês vão entender por que é crepúsculo. Mitohermenêutica, né, dessa busca de maestria. Então, o tempo passa, o tempo voa, o corpo nem sempre fica numa boa. Atrapalho aqui? Dá para você ver? De verdade? Vem pra cá, vem. Hã? Ela vem pra cá. Isso, por favor. Por aqui, ó. Então a base dessa fala vai ser um trechinho já editado, que eu vou mostrar para vocês, desse filme chamado Três Estações, do diretor Tony Bui, vietnamita. O filme é de 99. São 3 histórias, daqui a pouco eu falo sobre isso. No contexto geral está muito ligado à questão da autoformação de professores, né? Uma visão assim mais superficial. Mas é importante marcar que eu não estou falando de formação de professores, estou falando de autoformação de professores. Então, algo extremamente essencial aqui é que toda formação é autoformação. Seja qual for a instituição, seja qual for a situação que pretenda, né, fornecer algum tipo de formação, etc. e tal, é você que vai decidir o que é que você vai fazer com aquilo. Se você vai, né, como alguns já me ouviram dizer no comecinho dos cursos, né, se você vai escolher ser o mesmo pastelzinho, né, pingando óleo, tudo igualzinho no final da feira, ou se você vai assumir aquilo, né, gastronomicamente que você pode fazer. La même chose. Né? Ou você fica refém do massificado, ou você vai para a autoria. Tem muita gente que esquece, mas a autoridade, ela vem de autoria. Só tem autoridade quem é autor de si mesmo.
você que vai dizer isso. São os outros que vão reconhecer isso, em função da sua autoria. Né? Então, seja lá qual for o curso, a situação, você é o responsável último pela sua própria formação. Por isso, nenhuma instituição basta. Nenhuma. Elas são pretensiosas. Né? Querem entregar para o mercado algo pronto, estabelecido, né? Para o consumo, seja educação infantil, seja educação, né, fundamental, médio, superior, pós, assim como, né, as outras atividades do mercado. Aí então eu fico pensando muito, né, nesta questão da autoformação, esse quadro da Frida Kahlo, né, que é a Mãe Terra. Então tem lá, né, digamos assim, eu, que é o Diego Rivera, né, marido como um neném, com um terceiro olho de Shiva, que foi despertado, porque está no colo da Frida. Por isso que eu estava dizendo atrás de toda mulher, de vez em quando tem um homem. Né? A Frida, que por sua vez tem a ligação com a grande mãe Terra, nesta concepção crepuscular, circular, da oscilação entre o noturno e o diurno. A Frida fez curso com o Jihan? Não fez, não precisava, né? Era muito anterior. Né? Mas é essa região profunda em que a gente dialoga. Então, no caso dessa autoformação, eu preciso dialogar não só comigo mesmo, daquela questão racional, intelectual, mental, conceitual, mas dialogar com o meu ânimos ou com a minha ânima, que por sua vez precisa de uma sintonia com o Hunter Weiser diria, a quinta pele. A primeira pele, segundo ele, é essa epiderme, nossa. A segunda pele é a roupa. A roupa é a nossa segunda pele, é como a gente se afirma, como a gente se constrói no mundo. A terceira pele é a casa. É a outra vestimenta, a outra pele externa. A quarta pele é a cidade onde você vive e da maneira como você se relaciona. A quinta, é o mundo. Então, dialogar com essa quinta pele que é o mundo. Só que para isso eu preciso, de uma certa maneira, sintonizar, equilibrar essas peles, que é aquilo que me protege também. Né? Diria o Merleau-Ponty, é uma membrura. A pele é uma membrana que te envolve, te protege, te dá identidade. Mas não só te isola, ela é também a possibilidade de juntura, de toque, de afago, de abraço. Né? Daí ele forjar esta... A gente podia combinar antes, né? Que deixava aqui. O Hunter, arquiteto, ecologista, enfim... e que teve um papel importantíssimo na, digamos assim, né, na moda autoral. Né? Ou seja, você faça as suas roupas. Também, né? Também. Uau. Enfim, veja. Uau. Então, para quem não conhece, Hunter Weiser, dentro desse contexto maior, então, historicamente, a gente sabe que a escolarização ela começa no século XII, certo? Por quê? Porque é quando é fundada a universidade, em especial a Universidade de Paris, dentro da Igreja Católica. A primeira mesmo, questão de anos, é a Universidade de Bolonha, mas não funcionou por quê? Porque era uma corporação de alunos. Você imagine dar liberdade para aluno, não funciona. Aluno contratar o professor, definir o que você vai... Não funcionou. Aí, né, a Igreja Católica interveio, então Bolonha acabou definhando e o papel principal que assumiu foi
a Universidade de Paris, na Catedral de Notre-Dame, na Catedral de Nossa Senhora. Qual era o modelo? O modelo era a organização, portanto, dos professores, entenda-se naquele momento, bispos e padres, dentro da catedral. Como é que a gente faz para alguém continuar temente à igreja e obediente à coroa? Medo, pelo medo. Pelo medo. E como é que eu inculco o medo? Ameaça. Com ameaças. Sim, ameaças em função de alguma norma. Certo? E aonde é que eu vou aprender essas normas? Na escola. Na escola, na universidade, com a doutrina. Né? Por isso a importância da fundação da universidade. Ela já nasce conservadora, ela nasce para manter aquilo, para fazer resistência à influência árabe. Né? Então, por isso, os padres e bispos, que eram os professores, né? Os magisters, os alunos eram os filhos dos senhores feudais, porque era justamente a preparação da próxima geração que ia substituir os senhores feudais, e a grade curricular era o quê? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, certo? Então esse era. Portanto, para ser professor você tem que ter vocação. Vocação vem de vox, que é a voz de Deus, certo? Vox Dei. Ele te chama para cumprir uma missão. Então, para atender essa missão, você tem que se dedicar ao magistério e, portanto, abdicar da vida secular, principalmente com o voto de castidade. Certo? Essa é a aura, né, digamos assim, da didática no seu nascimento, da figura do professor e assim por diante. E isso vai se alastrar até amanhã e depois de amanhã, né? Até ontem, enfim. A pedagogia tradicional dificilmente vai morrer, porque ela é tradicional, por quê? Porque ela se reproduz. Ela é um câncer em metástase, eterna. Por quê? Porque o que eu vejo na ação do professor tradicional é aquilo que de fato eu aprendo. O conteúdo entra por aqui e sai por lá. O que a gente sempre aprende é o que fazem com você. São os gestos, a postura, o comportamento. E, portanto, você, depois de formado, na situação concreta, numa hesitação, o que eu faço? Eu vou fazer o quê? Pela memética, eu vou lembrar muscularmente, organicamente, aquilo que foi feito comigo. Não é imitação, não é mímese. Mímese é coisa lá do Aristóteles. Né? É memética, é o corpo que lembra, é a musculatura que lembra, é a fisiologia que lembra. Então, nessa hesitação, eu reproduzo. E assim ela vai se reproduzindo, essa pedagogia tradicional. Por isso que é tão difícil extingui-la. A melhor coisa para extingui-la é explodir todas as universidades e todas as escolas. Né? Eu continuo terrorista. Né? Bom, a gente não está mais no Bolsonaro, então já vai falar melhor, mais claro. Então, no final do século XIX e no começo do século XX, houve uma crítica contundente da escola tradicional. Só que nessa crítica, criticava-se também essa figura do chamado mestre. Esse professor, né? Porque ele adorava essa alcunha de mestre, né? O mestre escola. Aí então, uma figura problemática é o John Dewey. Santo Dewey, né, para alguns, que vem com essa lorota da escola nova, dentro do pragmatismo que ele não entendeu, bulhufas, porque ele não sabia ler o Charles Sanders Peirce. É o inaugurador do pragmatismo norte-americano, cuja preocupação é encontrar um termo mediano entre a
dedução e a indução, com movimentos, né, simultâneos, mas que pudesse uma transversalidade, que ele vai chamar de abdução. Quando eu faço isso ao mesmo tempo, só que não é a abdução do disco voador, certo? Não é a abdução do disco voador, é essa junção da dedução com a indução. Então eu percebo os caracteres gerais, também atento para os detalhes, e um remete ao outro quando, né, você tem uma compreensão maior desse contexto. Tendo essa compreensão, ela só se realiza quando você converte isso em alguma coisa prática, em uma obra, porque não adianta você ficar com isso na cabeça. Esse era o intuito do Peirce ao fundar o pragmatismo. O que eu digo, e como todo norte-americano, exceção do Peirce, só lê a orelha, né? E olhe lá, né? Hoje em dia nem nota de rodapé não leio mais, né? Então, assim, o que pegou disso tudo? Coisas práticas. Então vamos para a prática, né? O pragmatismo foi reduzido a isso. E aí o Dewey, nessa ideia, com a necessidade de alfabetizar os norte-americanos para a eleição que se avizinhava depois da Guerra da Secessão, eu vou esperar um mestre aparecer para alfabetizar? Não. Então ele vai fazer uma conversão desta vocação, com a qual eu também não concordo, e transformar em técnica didática. Ou seja, didática é a técnica que você aprende para ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Isso é absolutamente pragmático. Técnica é alguma coisa neutra. Um conjunto de técnicas, eu aprendo essas técnicas, então eu posso ensinar qualquer coisa para qualquer público. E aí ele começa essa multiplicação, né, nos Estados Unidos, com o quê? Com divulgadores de alfabeto. Não era alfabetização, né? Mas consegue uma alfabetização funcional para o camarada botar o nome e fazer o voto, ou no republicano ou no democrata. A esquerda esquece. Eu não vou dizer que nunca existiu, existe, mas não é reconhecido oficialmente. E ainda chamam aquilo de democracia. Para mim é mais absurdo, né? Uma estrutura bipartidária ser democrática. Não tem lugar nenhum do mundo. Mas eles vendem essa democracia. Bom, só para dizer que o Santo Dewey fez esta merda, né, de transformar a didática numa técnica pseudo-neutra e, dentro do clima do escolanovismo, né, ainda nas pedagogias liberais, atender aos interesses do aluno, como se o professor fosse um facilitador da aprendizagem. Não vou facilitar nada. Não estou aqui para fazer. Que é tirar poder deste que fala, né? E aí as coisas vão degringolando, óbvio, até o tecnicismo que está em pleno vigor ainda, agora o tecnicismo digital, né? Curiosamente, nesse período, né, a partir dos anos 40, 50, a gente tem uma profissionalização do professorado. Ele começa a se perceber como um profissional de educação. O passo seguinte foi a sindicalização do professorado. Aqui a gente chegou um pouco tarde, né, que a sindicalização do professorado só aconteceu a partir dos anos 80. Né? Não tem 40 anos. 40 anos, né? Que sindicalizou, ou seja, se reconhecer como uma classe trabalhadora como qualquer outra. Só que isso fez com que houvesse, segundo Gusdorff, uma desorientação ontológica nessa selva técnica. O que é uma desorientação ontológica? É o ser estar desorientado. Porque você se percebe como profissional, está atuando, mas você não tem mais referências. O currículo não é referência para as minhas atitudes, não é. E aí eu vejo essa coisa, né, ou do escolanovismo ou do tecnicismo, que quer acabar com os professores de vez, então fica um vazio. E aí ele acha que de maneira profissional ele não pode assumir o lugar de mestre, porque isso é tradicional. Né? E aí ele também não consegue administrar os conflitos todos que existem na sala.
Então, quando ele vai tentar falar ou fazer alguma coisa, os alunos não deixam. Por que eles não deixam? Eles são rebeldes? Não, porque esse que está aí na frente não tem autoridade. Quanto mais ele gritar, mais ele denuncia a sua fraqueza, a sua insegurança, a sua desorientação total. E aluno não é bobo, gente, assim como criança não é imbecil. Não dá para tapar o sol com a peneira. Ah, todos os alunos são indisciplinados, esta geração... Eu escuto isso desde as nuvens de Aristófanes, século IV a.C., né? Quando nessa peça, As Nuvens, né? O mestre escola está dizendo que esses efebos estão perdidos, porque eles ficam sentando com as pernas abertas, mostrando as suas partes íntimas. E aí um aluno responde, ah, isso cheira a cigarras mofadas. Então, não é nada novo, né? É um dilema antigo. Esse vazio existencial fez com que, num determinado momento, em especial a partir dos anos, bom, em alguns lugares a partir dos anos 90, outros um pouco antes, né? Aqui no Brasil eu arriscaria dizer que a partir dos 90, depois, né, do processo de democratização, também entre aspas, em 85, que é o renascimento dessa maestria, que é a busca dessa maestria, em especial, não nas instituições. Por conta desse vazio, a gente vai buscar outras alternativas, e isso nos leva a essa busca mais ancestral e também oriental. E aí eu tenho que reafirmar todo dia, toda hora. Oriental não é um conceito geográfico. O oriental não está apenas no Oriente. Esse Oriente geográfico não é esse que a gente está fazendo referência. Oriental é aquele que pode nos orientar, nos dar uma direção. Então, o que é que nos dá uma direção? Não é o plano, não é o programa, não é plano de aula, não é parâmetro curricular, não é o currículo, não é nada disso. É o que sobrevive muito antes da nossa existência e continua. É perene, mas eu preciso reconhecer isso. Não é? Pois bem, se assim é, eu gosto desse surrealista, Gonçalves, porque ele tem uns quadros assim que são muito interessantes. E para mim, o nosso percurso formativo está muito explicitado. Porque a gente acha que é dono da nossa, né, formação via instituições, né? E o que eu estava falando, não, a gente está numa perspectiva de autoformação. Mas essa autoformação é, segundo Guilherme Arantes, queria não estar no escuro do meu quarto à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu sozinho à meia-luz no meu quarto, pensando no meu mundo e nada mais. Nossa, o Guilherme está careca, né? Vocês lembram? Cabeludo. Nossa, ele deu um choque quando vi ele. Só ele que envelhece, né? Não é sozinho. Essa autoformação quer dizer eu. E o que é eu? O que é o ser? Pensando Heidegger, o que é o ser? O ser é sempre um ser em relação. É um ser em circunstância, é esse Dasein. Eu estou com outros no mundo e comigo mesmo. Então, mesmo quando a gente acha que está sozinho, a gente não está sozinho, a gente está conversando na cabeça com um mundo de gente, tem um mundo de gente pensando na gente, e, enfim, é uma ilusão essa solidão. Mas isso eu vou deixar para muito tempo depois. Então, eu estou sempre em relação com outros. Portanto, o meu percurso formativo é como se fosse esse rio, esse leito que vai escorrendo. No entanto, quando eu coloco uma lupa
para enxergar melhor o leito desse rio, eu vejo que tem várias outras pessoas escavando o leito por onde eu passo. Então, eu não sou nada, eu não tenho existência se eu não pensar nas relações que eu estabeleço. A gente é sempre um ser de relação, é sempre um ser aí, é um ser circunstancial. Diria Ortega y Gasset, naquela frase célebre que eu amo: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Lembrando que Ortega y Gasset fazia parte da antropologia da pessoa, né? Mas enfim. Tem um deslizamento para essa questão principal que a gente vai entrar, que é aquilo que acontece sempre na nossa trajetória, né, de maneira inicial. A grande pergunta é: para quem escolheu a educação, evidente, né? Como ser professor? A questão é muito operacional no começo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou me portar? Como, né? E aí a sede por sequência didática, metodologias, né? Dicas, e santo Google, né? Socorro, me ajude. Isso é muito comum no começo da carreira e tem muita gente que não sai disso, né? Até o momento em que você começa a arriscar um pouco mais e começa a se perguntar: por que raios que eu fui escolher trabalhar com educação? Né? Porque é quando a gente começa a ser um pouco mais reflexivo. Por que cargas d'água eu escolhi, né? Aceitei aquela proposta, ou, né, enveredei? Por quê, né, eu fiz aquilo? E aí, quando a gente começa a, né, se perguntar o porquê ser professor, eu já não estou mais preocupado com o operacional, estou preocupado com os motivos que me levaram a isso. E geralmente nesses motivos está escondido um encontro. Um encontro que marca, sugere. E aí a gente acha que não vai ter muitos problemas e tal, mas de repente definiu a tua vida para o resto da vida. Aquele encontro casual, né? Alguns anos atrás eu recebi um convite para debater inovação na educação e tal, na Folha de São Paulo, né? Foi um evento grande e tal. Aí eu vou lá, aí para o meu desespero estava a Diana Gonçalves, né? De História da Educação. É isso? Hã? Vidal. Diana Vidal. Uma apóstola republicana, né? Enfim. Dessas que acham que o Dio é um santo Dio. Mas, assim, e tinha um outro rapaz com informática, né? E aí eu fui, bom, vou falar de ancestralidade, aquelas coisas todas. Estou lá, ela começa as apresentações e tal, e aí de repente ela diz assim: a gente está organizando isso por conta de um professor que eu tive 20 anos atrás, assim e tal. E eu lá organizando os instrumentos que eu ia usar, né, de epígrafe. E aí ela falou assim, e eu fiquei fascinada quando ele então saiu da sala de aula e levou a gente para o estacionamento para fazer o desenho de uma árvore. Eu olhei para ele, ele não me reconhece, é óbvio, são 20 anos depois, né? Então esse evento é em homenagem a ele que marcou isso e tal. E eu desabei, lasquei um abraço, um beijo nela. Não lembrava, né? Óbvio, né? As pessoas 20 anos depois. Então, um encontro que você não tem ideia de o alcance que vai ter, né? Assim como eu, né, numa história que, enfim, já vai virar quase que lenda, né? Quando eu estava na 4ª série, já trabalhava, né? Era aprendiz de torneira mecânica aos 9 anos, era absolutamente normal, né? Não era essas coisas de hoje. Não que eu concorde com né, o trabalho infantil. Não, hoje as coisas estão mudadas. Mas naquele tempo a gente era aprendiz, né? E eu queria conhecer o mundo, né? Eu estava com um Drummond na cabeça, vai chegar o cheio na vida, né? E aí então tinha uma professora chamada Dona Eleusa, que quando ela dava aula de ciências,
Hã? Eleusa? Leusa. Eleusa. Nossa, parece Eleusa. Parece. Eu já pensei muito nisso. Ileusa. E ela tinha uns olhos azuis, assim, que é uma coisa de doido, né? E aí bate aquele complexo de Édipo também, paixão, né? Pela pessoa e junto com conhecimento, enfim. E aí eu, como diz o Roland Barthes, no Fragmentos de um Discurso Amoroso, todo ser que ama é um ser que presenteia e espera. Espera. E espera mais, espera. E aí então eu quis presenteá-la, né? E aí então na minha santa inocência, com uma parte do meu salário, né, fui no sebo, que era meu lugar, né? Não dava para frequentar a livraria, eu sempre frequentei sebo, né? E comprei um livro para ela, para dar de presente, um livro didático de ciências. Imagino, né, a frustração dela de abrir aquilo. Coloquei no pacotinho, né? Aí deu a hora do intervalo, a molecada sai voando, aí eu fui lá, é esse gesto, né? Dar o presente para ela. Ela pegou, me deu um beijo, abriu, né? Abriu aquele sorriso, né? Que escondeu toda me agradeceu. Bom, sem alarde, sem nada. Gente, no dia seguinte, mesma coisa. Toca a campainha, a molecada sai correndo, batendo contra as paredes, mochila, não sei o que, não sei o que. Lancheira, naquele tempo era lancheira. E aí ela me chama na mesa. E aí o coraçãozinho, né, dispara assim, né? O ser amado te viu primeiro, e ele te chamou. Aí eu vou lá, né, hesitante lá para a mesa, aí ela pega da bolsa assim um outro pacotinho, e assim também, mesmo gesto, me entrega o pacotinho. Eu abri, era uma caixa de lápis de cor, Castelfabel, de 36 cores. Uau! Aquilo era uma coisa caríssima, a gente não tinha dinheiro para comprar um negócio daquele, né? E assim, tinha um estojinho de papelão amarelo e ela fez uma dedicatória, né? Eu tinha até um pouquinho antes da Maíra nascer, ela acabou com a caixinha, a minha caçula, né? Hoje com 37. A gente é do mesmo ano. E um netinho que vai fazer 8. E aí ela me deu um beijo no rosto e não falou absolutamente nada. O que a dona Ileusa fez naquele momento? Sem dizer palavra, ela me disse, olha, não é só a ciência. Tu tens que criar alguma coisa, tu tens que expressar alguma coisa. E essa foi a marca que eu tive daquele momento até agora, 10h35 de hoje. E vai continuar. Essa marca de juntar a reflexão, a ciência, a racionalidade poética com a expressão, com a arte. Sem dizer palavra nenhuma. Parecia assim, um ato banal. Só que para mim não. Marcou uma vida inteira. Então, quando a gente se pergunta por esses motivos do porquê ser professor, lá na névoa das memórias pode ter provavelmente um encontro. E quando a gente começa a fazer as pazes com os motivos, a gente vai para a pergunta que eu acho mais deliciosa, né? Que é, para que ser professor? Porque aí eu já não estou mais preocupado nem com como, nem com os motivos, mas o que é que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou? Né? Como diria a Elis, saudosa Elis, Regina Feitosa, favorita da minha, do Capoeiranças, né? Donde eu corro, donde eu vou. Donde eu estou, donde eu vou. Desde que você saiba, um coçou. Porque a gente começa a pensar sobre a teleologia, o telos, qual é o devir dessas minhas ações, que direção isso vai tomar.
E aí, para mim, é a parte mais deliciosa da carreira, né? Da nossa jornada, porque aí, então, você já desenvolveu um determinado estilo que é seu, sabe muito bem por que é que está aqui e, portanto, vai abrir deveres para os outros com quem você vai se encontrar. Vai ser com todo mundo? Não tem 100%. Né? Nada humano é 100% e nem é previsível. Talvez não sei, mas esse já terá valido a pena. Né? E eu estou exemplificando isso aqui com Quiron, figura mítica grega, que é esse centauro, metade cavalo, metade homem. Né? Quiron era o protótipo desse mestre, porque ele ensinava tudo e qualquer coisa para os heróis. Todos os heróis tiveram uma iniciação com Quiron. Aquiles, Ajax, Hércules, Jasão, enfim, todos eles passaram literalmente pelas mãos de Quiron. Quiron quer dizer o quê, Emília? Quiron quer dizer mãos, radical para mãos. Portanto, quirologia, o estudo das mãos, quiromancia, a leitura das mãos, e quirurgia, que é utilizar as mãos, manejar com as mãos, que vai ser aportuguesado para cirurgia. Então, o quiron está na raiz de quirurgia, que aqui vira cirurgia. Hoje então, tem quiropraxia. Tem quiropraxia também. Então, todo mestre, nesta concepção, usa das mãos. Ou seja, é manual. Se a gente pensar no mundo grego, isso é um rebaixamento de status. Porque a nobreza pensa, a nobreza raciocina, a nobreza opina na ágora para a democracia, que são os homens livres. Mulher, escravo, criança, não tem voz, e geralmente usa as mãos. Coisa horrível. Né? Mulher usa a mão para cozinhar, trabalhador usa a mão para trabalhar, né? Portanto, merci. Portanto, quem usa a mão é um subalterno. Né? Então, a gente vai encontrar muito poucas figuras míticas no mundo grego que utilizam as mãos. Ainda mais ter mão no próprio nome. Então, esse centauro, Quiron, é o protótipo do mestre, que fez essa iniciação. Até que aluno, né, estudante, também responde a um certo arquema. Então, quando ele estava ensinando Hércules o manejo de arco e flecha, está lá ele assim, mas, coitado, o Hércules nesse esquema do aluno, né, não sabe, né, que todas essas informações são importantes, e aí de repente ele assim, então cochilado. Né? E aí perdeu uma das instruções, e aí nessa desatenção ele dispara a flecha e a flecha, pumba, acerta o próprio mestre, acerta o Quiron. E o fere, né, com um veneno. Só que Quiron é imortal. Um Deus, o centauro. Ele não morre. Ele passa o resto da vida agonizando aquela dor. Né? E aí então aparece uma outra figura que a gente conhece bem, que é Prometeu. Lembra? Roubou o fogo dos deuses e tal, foi castigado, fica amarrado, né, nos rochedos, a águia de Zeus vem e bica o fígado, né, à noite, durante o dia reconstitui e tem essa, né, melancolia de não saber lidar consigo mesmo, que é característica de todo herói. Pois bem, o Prometeu, muito sacana, né, diz assim, meu caro mestre, né, falando para o Quiron, por que não trocamos a minha mortalidade, porque Prometeu é um titã, com a sua imortalidade? E o Quiron achou excelente a ideia. Então, troquemos. E aí trocaram. Prometeu ficou imortal, que era tudo que ele queria, ascendeu o Olimpo como um novo deus, ou seja, a ciência alçar ao sagrado, a nova religião. Né? Só que o velho mestre, o Quiron, o que acontece com ele, com a mortalidade? Ele finalmente descansa. E quando ele descansa, ele morre,
ele se transforma na constelação de Sagitário. Por quê? O mestre muda de plano, ele vai para os céus e continua orientando a gente, dando uma direção com a sua flecha, continua oriental. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Né? A imagem que você coloca do Kiron, ela marcou muita gente, né, nessa geração de aprendizes. Sim. E a gente foi para um congresso em São João del Rei e fui, acho que você não estava nesse dia, fui eu, a Tamara e a Euni no museu em Tiradentes. Tiradentes. E estava tendo uma exposição de Santana, com obras de imagens de Santana de todas as ordens, desde as mais sacras, a cordel, a nanã e tudo. E foi uma experiência lindíssima, assim, fortíssima. E a gente lá dentro assim, foi sendo tocada por aquilo, até que veio. Né? E aí a gente ficou conversando durante bastante tempo sobre essas duas imagens, porque a Santana, geralmente, em quase todas as imagens, ela tinha esse abraço que Kiron tem, Sim. com Jesus no colo, e o grande livro da sabedoria, e os dois olhando juntos para esse livro da sabedoria. E aí a gente ficou olhando para esse lugar, assim, né? O Kiron também tem esse abraço feminino, assim como o Santana. Mas o que diferencia de um Kiron masculino, que aponta, e o herói aprendiz olha para ele, né, como referência, e de Santana que olha junto. De Santana que está ali junto com a criança olhando para o livro, os dois olhando juntos. E a gente ficou horas nessa conversa e absorvendo essas duas possibilidades que se trançam e se transformam de uma forma tão bonita, né? Sim. Você acabou de me lembrar uma cena belíssima do Pasolini em Medea. Quando, na infância do Jazão, na sua iniciação com o Kiron, está lá o Kiron como Jazão, no mar, assim, na beira da praia, o Jazão brincando com os caranguejos, assim, pequeno, né? E aí o Kiron diz assim para ele: olha em volta, o que você vê? Aí o menino levanta, todo esse mar, o vento, e a nuvem, isso, e tal, aquele italiano delicioso. Todos dizem que isso é natural. Mas quando todo mundo achar que isso é natural, vamos perder tudo. Aí ele mostra assim, né, as plantas e tudo mais. Atrás de cada planta tem um Deus. Aí o menino olha assim. Atrás de cada coisa tem um milagre. A vida está acontecendo a todo momento. Então, tudo é santo, tudo é santo, tudo é santo, tudo é sagrado. Né? Não tem nada de natural nisso. Né? Porque, embora na iconografia você não veja, né, esse olhar juntos, né, mas essa cena do Pasolini, para mim, é muito emblemática disso, porque é justamente ajudar a olhar junto. Né? E o livro da sabedoria é a própria natureza. Né? Então, óbvio, em função da iconografia pode surgir alguma dúvida, né? Depois eu vou mostrar outra coisa. Mas me lembrou muito isso, né? Porque nesse sentido, tanto Nanã quanto Kiron, e a gente tem figuras femininas de Kiron, né? As que eu chamo de quironesas, são belíssimas também. O híbrido de cavalo e homem, essa pertença à terra, essa, né, condição básica de tapir, né, de bater barro, né, que é essa coisa também do barro de Nanã. Né? Não à toa eles convergem muito. Né? Lembrando aquele abraço do livro dos abraços. O pai e o menino olham o mar, né? Isso. E Eduardo Galeano. Oi? Eduardo Galeano. Eles olham o mar e aí o menino
extasiados, eu viro pro pai e falo, pai, me ajuda a olhar, me ensina a olhar. Me ajuda a olhar. E aí a gente vai então encontrar esse camarada Jorge Gusdon, francês, foi orientando do Bachelard, né, orientando direto do Bachelard. Então tem muito dessa fenomenologia da imagem, também tem estudos sobre mitologia, era amigo do Merleau-Ponty, tanto que na invasão da França, né, a ocupação da França pelos nazistas em 40, todos eles eram, enfim, estavam no front, eram todos partisans. O Gusdon foi preso e ele só foi solto no final da guerra, em 45. Ficou 5 anos no campo de concentração nazista. Foi aí que ele foi redigindo boa parte da sua obra. Né? Por exemplo, História do Pensamento Ocidental. 10 volumes. Né? A Descoberta de Si, que é o doutorado dele, né? Doutoramento dele depois, que é o início das pesquisas de autobiografia, né? Ou de biografias. Enfim, Mito e Metafísica, que é 53, que é um livro fantástico. Né? E o que eu mais amo de paixão, além de todos esses, é Pourquoi de Professeur, que é de 63. Em português, Professores para quem? Né? Ele ainda coloca um subtítulo, Pedagogia da Pedagogia. Ou seja, vamos pensar isso num plano um pouco mais amplo e ao mesmo tempo mais profundo. Né? E a pergunta básica é essa: para que professores? Né? O próprio Gilbert Gillan tem um trechinho que eu acho belíssimo, muito pouca gente em educação usa isso, em que ele usa o termo, para falar da pedagogia, dos gogos. O que é gogô em francês? Bobo, otário, idiota. Os pedagogos, os gogos, idiota, bobos. Né? O pessoal passa direto por isso, né? Nunca menciona. Mas, enfim, né? Ele também tinha essa visão bastante crítica. E em professores, para que a tentativa de resposta é, primeiro, fazer uma distinção. Qual é a diferença básica, que vai ser central aqui para todo mundo? O professor ensina a todos a mesma coisa. O professor está lá na frente da sala, 30, 40 alunos, enfim. E aí, o que ele diz, ele vai ensinar a mesma coisa para todo mundo. O mestre estaria na mesma situação, na frente de 30, 40 alunos. Só que esse mestre, ele anuncia a cada um uma verdade particular. Anuncia para cada um. Na fala dele, ele consegue, com a sua presença e com a sua fala, anunciar uma verdade para cada uma dessas pessoas. A mesma verdade? Não, uma verdade particular. Porque cada um vai receber de uma maneira particular, de acordo com o seu momento mítico de leitura, diria o Gillan. E se é digno do seu trabalho, esse mestre, ele espera de cada uma dessas pessoas também uma resposta particular, uma resposta pessoal, não uma resposta massiva. Se ele é digno disso, ele vai esperar uma resposta particular, um ato criativo, um ato expressivo, que seja característico dele. E mais do que a resposta, uma resposta singular. E mais do que uma resposta singular, uma realização. Como a gente estava falando no começo, não basta ficar só matutando aqui na cabeça, né? O cabeção, sem que você traduza isso em algo, uma realização. Operar com as mãos, né? Fazer uma cirurgia, uma quirurgia, intervir no mundo. Essa é a realização. Aí então,
né, uma grande realização. Não. Às vezes, uma pequena mudança de atitude, né, pode ser uma grande realização. Só que isso também está errado. Nenhuma mudança de atitude é pequena. Nenhuma mudança de atitude é pequena. É gigantesca. Essa é a grande obra. Continua ele lá. Então, nesse quadro massivo, em que o mestre, né, consegue isso, o professor dá aula para esses 30, 40 alunos, pouco importa o número. Sob o anonimato dessa realidade objetiva, há talvez um mestre que espera ser compreendido. Talvez haja 30 discípulos possíveis à espreita de uma palavra de vida que cada um espera seja dita só para si. Então, num determinado momento, né, quem chega nessa situação parece uma aula massiva. No entanto, no subterrâneo do que está sendo dito, das relações que se estabelecem, nesse diálogo silencioso, há talvez um mestre que deseja ser compreendido, mas com certeza, cada uma daquelas pessoas está esperando uma palavra de vida que seja dita só para si. É como se esse estudante abstraísse todos os alunos do entorno e ele estivesse estabelecendo um diálogo direto com aquela pessoa, com aquele mestre, com aquela mestra. Porque é aí que se estabelece esse diálogo. Você não precisa falar explicitamente. Aqui ninguém está falando de discurso moralista. Ninguém está falando de bronca, ninguém está falando... Você está, sei lá, matemática, física, química, latim... não importa o conteúdo é só um pré-texto para esse encontro possível. E esse encontro possível... Mais uma vez. O que acontece, né? A gente tem uma situação que talvez, né, a gente não é mestre ou mestra 24 horas por dia, né? Eu costumava brincar em aula, ainda estou brincando, que o meu passado de bombeiro me condena, né? Porque é prontidão de 24 horas. Mas enfim, mestre, né? Mestre, né? Buscador de mestria, não está de prontidão. Pode ser que um dia você levanta com o pé esquerdo, tem um dia que deu problema financeiro, outro dia deu problema com parente, filho rebelde, ou sei lá o que aconteceu, você não está, né, afinado, você não está, né, não encontrou ainda seu instrumento, aí você chega, dá branco, esquece, começa a dar branco, enfim, essas coisas acontecem, né? Então, acontece, sem dúvida, e a miúde, que o professor nada tem a dizer. E também que a massa de alunos não tenha nada para ouvir. Estão preocupados com outra coisa. Estão preocupados com a hora que a aula acaba, com o intervalo, com a festa de formatura, com... Não, sei lá, pode estar 1000 coisas acontecendo. Mas o sentido profundo, a justificação essencial da atividade pedagógica, nesse sentido, é o encontro furtivo. O que de fato importa é as condições de possibilidade para esse encontro. Ele pode acontecer. E essa possibilidade é o que justifica toda a nossa ação, né? Tendo sido, né, efetivo, deu certo, não deu, paciência, a gente tenta de novo, e a gente tenta de novo, e a gente tenta de novo, né? E quem de fato é educador passa o resto da vida tentando, né? Talvez até lá no cemitério, no túmulo, lá tentando, né, alfabetizar os cadáveres lá que são analfabetos. Então esse encontro, ele não é controlável, porque é uma relação que se estabelece com o outro, né? Nesta condição de ser aí, de zen, de ser um ser de circunstâncias, a gente nunca sabe onde é que você alcançou, se alcançou ou não, né?
acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência, né? Você fala, se esguela, pá, não sei o que, faz, aí você olha para o aluno e é aquela experiência do ovo na parede, né? Bateu, escola. Nada. Aí você espera o quê? Você espera a próxima encarnação. Paciência. Sabe? Você não vai salvar todo mundo, né? E nem é todo mundo que quer que seja salvo, entre aspas, né? Então tem muita gente que diz assim, não, pensa agora, por favor, para com isso. Aí a porta da sala de aula é serventia da casa. Vai ser feliz, assim, eu estou um pouco me lixando com relação à nota, à lista de presença, fica quem está afim. Sempre fiz isso. Mas é que também algo que eu trago na formação dos professores, que é a consciência do tempo, né? Porque, embora você esteja dando aquela aula aqui e agora, muitas vezes aquilo que você artilhou só reverbera muito tempo depois. Né? Eu tenho alunos da pré-escola, que foram comigo da pré-escola, que agora me mandam informação, né, adultos, se você fazia isso, né, se você... Então, né? E é um capeta. Parecia que nem estava ali, né? O que estava querendo me tirar dali, o que estava querendo me sabotar, o que estava lutando comigo, né? Muitas vezes, sendo fundamental, tem algo que luta com você. E muitos anos depois, ele se torna algo que você sente que ele estava ali, o pertencimento, e te recupera, te encontra para dizer, olha o que eu estou fazendo. Né? Sim, sim. Então tem isso. Quando o destino é generoso, a gente tem esses retornos. Né? Tem esses retornos. Mas a gente nunca tem certeza se deu certo, se não deu. Isso que eu estou falando de, né? Espera uma outra encarnação. Porque como cada pessoa vive um momento mítico de leitura completamente distinto, possivelmente só vai fazer sentido muito tempo depois. Né? E antes tarde que mais tarde ainda. Então, não é uma preocupação que você tenha que ter. A nossa preocupação é o diálogo, naquele momento. Conseguir estabelecer um diálogo, seja pela palavra, seja pelo silêncio. Né? Aí é que, né, me parece ter o desafio maior. E aí eu queria mostrar esse encontro furtivo, né? Nesse exemplo, podem ficar tranquilos que não é o filme inteiro, mas são 3 histórias simultâneas que se entrecruzam e reflete muito isso que a gente vem discutindo há bastante tempo, que é uma espécie de prostituição do Oriente em relação ao Ocidente, e aí sim, geográfico, né? Depois da Guerra do Vietnã. Então, é uma marca muito forte a presença norte-americana na Ásia, de uma maneira geral, de maneira imperialista. E o exemplo mais gritante, do meu ponto de vista, por exemplo, é o Japão, né, que mais sucumbiu a esse imperialismo. Bem-vindas, bem-vindos ao clube. Estava brincando com a Cir, esse é um daqueles que eu poderia dizer que é um dos filmes da minha vida. Eu lembro do Hanami, né? Cerejeiras em Flor, que também é um forte candidato. O Tony Gui não acredito que não tenha lido o Gustav. Mas é extremamente convergente. O que vocês acharam disso aqui? Tem um monte de koans, né? Na letra da canção. O que você sentiu? Koans são essas, né, essas situações, histórias da tradição Zen, né, chinesa. Koan. Lembrando que o Zen Shan,
sua vez, provém do Jain, que é hindu. Então ele nasce, na verdade, na Índia, entre os jainistas, né? Jain é meditação. Isso depois de um certo tempo entra na China como Chang, e muito tempo depois chega no Japão, e aí o Japão vão chamar de Zen. Então quando alguém me pergunta, você gosta do Zen japonês? Não. Gosto do Jain e do Chang. Principalmente quando eles fazem aquela coisa, aquele carnaval mental que costuma ser chamado de Zen budismo. É mais ou menos como falar candomblé católico. A mesma coisa, é um híbrido assim, inconciliável, porque virou simplesmente uma religião do poder. Né? Mas aí é uma outra história. Mas sim, na letra tem várias formas. E aí como é que é? Brevemente, né? As coisas, né, de microhermenêutica e do próprio imaginário, essas imagens estão todas no corpo. Né? Enfim, o que diferencia esse campo de estudos dos demais é que, para os demais, imaginário é uma coisa da cabeça, mental, uma historinha, calculação, confundem com ideologia, confundem com um monte de coisa. Este campo de estudos em especial, a partir do Jihan em especial, não só ele, mas a diferença é que o imaginário está no corpo, as imagens estão no corpo. Né? Então, um gesto extremamente importante aqui, que contém essa partilha, é esse aqui, entrega. Né? A professorinha me entregou o lápis de cor. Aqui, né, o ciclista, vocês viram, né, ele entrega o livro com o marca-páginas da pele, da flor, a pétala, e digamos assim, o número 2 aqui da Fazenda entrega os poemas do Mestre Dao para ela. Né? É entregar e receber. E ela entrega as flores. E ela, ao final, né, é uma das coisas que mais me pega nisso, é justamente isso. O que se faz depois que o ser amado vai embora? Né? Além daquele potus, né, que eu já tinha comentado, né, o amor ausente, que é a dor, digamos assim, mais profunda, que aqui a gente costuma chamar de saudade, né? Soidade, a consciência de si, né? Estou só, né? A outra parte foi embora. Aí depois é que, né, vai para a corruptela de saudade. Esse potus intensifica o diálogo. Ao contrário do que a gente pensa, né? Quando ele não está mais ausente, que a gente não tem mais fisicamente, você não perde, pelo contrário, o diálogo aumenta nesse amor, né? Seja o amor carnal, seja o amor, né, de uma relação, seja o amor, né, o eros nesse encontro, né? Só para não confundir as cores, né, as coisas, intensifica o diálogo. Então, quando não tem mais o Mestre Dao, o que ela faz como fiel aprendiz? A tornar-se mestre, por sua vez. Ela realiza o sonho do mestre. Realiza o sonho. Vai lá no mercado da infância dele, no rio, e joga as lotos. Aquilo que o mestre não teve tempo de cumprir, em termos de sonho, ela continua em reconhecimento a essa simbiose que existe nesse encontro. E aí é que eu reafirmo, esse encontro é sempre furtivo. Por que o encontro se deu? Porque ela deu uma de rebelde sem saber. Não é? É geralmente nessa resistência que o encontro se dá. Às vezes a gente não percebe isso, né? Mas é geralmente no ato rebelde, no ato contestatório, de resistência do aprendiz, que desperta alguma coisa no mestre.
Porque isso é típico da jovialidade, de quando você ainda tem curiosidade com as coisas. Né? Então, quando ela faz esse ato de transgressão, né, vocês viram a cara da mais velha ali que cantava, né? Ela diz, opa, né, isso é novo, é diferente. Não pode. É mais ou menos aquela senha que a gente recebe. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Aquela senha que geralmente a gente recebe quando terminou de se formar e vai, digamos assim, para o mercado de trabalho. A primeira coisa que as pessoas dizem para você quando você chega: esqueça tudo que você aprendeu. Na prática, a teoria é outra. Isso quer dizer o quê? Não invente, não crie, fique no seu lugar. Porque se você inventar, se você criar, se você for original, você vai desestruturar o que está estabelecido. E aí você passa a ser uma ameaça para a instituição que vive da entropia. Um elemento que vai mexer na estrutura é negentrópico, portanto vai causar problemas. Essa é a senha. O que essa mulher diz, né, com esse olhar é justamente isso. Não crie, não intervenha, não crie problemas. E ela fica assustada. Né? No entanto, é justamente essa canção, que ela não consegue cantar até o final, porque ela é interrompida pela censura, que pega a juventude do mestre Dao. É extremamente furtivo. E aí ele quer saber. E aí chama ela para lá. E aí tem aquela cena que eu acho lindíssimo, porque é justamente um Caronte cruzando o Tártaro para ir para o Hades. Né? A lanterna, e ela como Perséfone, adentrar no armário e entrou na roda viva e vai reproduzindo. Ela oferece. Né? Então, aquilo, né, que você estava dizendo, que está nas palavras do Gurdjieff, no contato com um mestre, o discípulo se reconcilia com a vida, porque ele começa a divisar esse universo da criação, dos novos conhecimentos, esse universo inteiro. E o mestre reconcilia-se com a morte, porque ele divisou alguém que pode continuar a obra. É o Kiron quando aceita morrer. E quando aceita morrer, muda de plano. Passa a ser a constelação que continua orientando. Então não está mais físico, não está aqui dentro. Continua aqui dentro. Então essa equilibração entre ânimos e ânima. Né? O ânimos daquele que se cristalizou, né, que perdeu as coisas com a lepra, se reanima. E essa ânima, com esse ânimos, retoma também a possibilidade concreta de criar nessa iniciação. Então essa é a simbiose. O Ananda Cooraçoane, né, fazia parte do ciclo de Eranos também, indiano, mitólogo, enfim, crítico de arte e tal. Tem um trabalho pequenininho, mas muito importante, que se chama A Doutrina da Arte Tradicional. E ele diz lá com todas as letras, essa arte tradicional se faz na conciliação entre Efaisto e Palas Athena. Por quê? Palas Athena é a ânima, esse impulso criativo. Efaisto são as mãos, é o ferreiro, né? Que constrói, e pode da vida, né? Não, pode deixar. Tanta objetividade. Então, né? É que tem cheiro também das linhas, né? Então, nessa conciliação, ele próprio diz isso, né, nos anos 50, enfim. E a gente tem vários exemplos míticos desse encontro entre ânimos e ânima, né? E nessa continuidade. O próprio Hanami, que a gente estava conversando aqui, na parte final, é justamente essa reconciliação que é mediada pela bailarina com o velho sábio, né?
o Rudy, né? Quando ele veste, né, A roupa da esposa dele, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim, mas isso vai ficar para o ano que vem, tá? Renami fica para o próximo. Então, de fato, tem isso, né? Só que o que eu sempre digo, o pessoal fica, né, um pouco assustado com isso. Nessa busca da maestria, é essencial a gente aprender a morrer. É essencial a gente aprender a morrer. Ou seja, saber a hora que você tem que sair de cena. Porque é um momento do outro. E ninguém pode falar no seu lugar. É nesse momento do outro que a gente, digamos assim, passa esse fogo, passa essa semente para continuar a obra. Quando o Quiron, então, aceita a morte e morre, vira constelação, né, nos dando uma direção, ele continua aqui. E a gente realiza os sonhos deste mestre ou desta mestra. Na continuidade. É por isso que aqueles que são buscadores de maestria nunca estão sozinhos. A gente sempre começa fazendo uma reverência, não é só referência, uma reverência àqueles com os quais a gente aprendeu alguma coisa. É por isso que eu falo tanto do Bachelard, do Berdjaev, do Gusdorf, eles estão sempre comigo. A minha tarefa é continuar esse sonho. Eu os conheci pessoalmente? Não. Tem outros que eu conheci pessoalmente e que eu continuo? Sim. Ayrton Krenak. Perdão, não. Ainda não. O Ângelo Cretan, sabe? O Pepe Bolívia, enfim, tem vários. Mas a gente faz demarca o campo do humano. Porque não são ideias, não são teorias. Eu nunca lidei com isso como sendo ideias ou teorias. São mestres e mestras que me constituíram. Então eu continuo isso, realizando, como diria o Paul Ricoeur, o passado tinha um futuro. Esse futuro somos nós. Querendo ou não, além da dívida, né, do cartão de crédito, com cheque especial, dos boletos todos que não param de chegar, além dessas dívidas, a gente tem uma dívida com a ancestralidade. E como é que a gente paga essa dívida com a ancestralidade? Sendo você mesmo. Essa é a forma. Porque é assim que você reconhece essa ancestralidade e continua o sonho. Sendo você mesma. Você mesmo. E não o que a sociedade ou a instituição quer fazer de você. Isso não é nada fácil. Não é nada fácil. É uma vida inteira, né, de constituição. E posso dizer, não acaba por aqui. Uma vida, eu sempre, desde criança, eu achei que uma vida é muito pouco. É muito pouco. Né? Então por que desperdiçá-la? Por que não fazer, né, alguma coisa com isso? Então essa reverência, referência, é essa partezinha final aqui que o ciclista, depois de entregar, ele tira o boné. As mercadoras no lago flutuante tiram o chapéu, porque está passando as lótus na superfície da água. É o mestre Dao que está passando ali? Não. É a criança que está passando. A criança que viveu naquele mercado, que ficou lá e, neste caso aqui, né, de quem desenvolveu a lepra, esqueci minha juventude. Esqueci minha juventude. Esqueceu da curiosidade, esqueceu das transgressões, esqueceu das criações, esqueceu. Por isso que eu digo que o professor, né, está com lepra, sempre com lepra. Agora, como, né, reverter isso? É não matar essa criança que está aí dentro, como eu comentei falando a respeito do ponto de imagem mítica. Não é só discurso.
é manter esse, né, puer eternus, ou melhor ainda, esse puer senex, que é o duplo, a criança e o velho, né? Lao Tzu, né? O menino velho. Tem a cena que ele está na cadeira de rodas, o mestre está na cadeira de rodas, na escuridão, e ele vai se aproximando dela e vai mostrando o rosto, né? E ela suporta ver. Isso que é a coisa que mais me chamou a atenção, que ela suporta ver, sem reagir, né? Ela aguenta ver. E aí ele pode aparecer mais e mais, né? Ele vai se mostrando, porque também tem a gente aguentar o que recebe, né? O que recebe. Porque muitas vezes isso tem uma face não só fascinante, mas também terrífica, né? O terror, né? Terror fascinans e o terror terrível, né? E é a mesma coisa. Por isso que quando a gente vê algumas trajetórias míticas, né? Como por exemplo no mundo grego, Eros e Psique, ela quer ver o rosto do amado, né? E aí ela vai lá com a vela, né? Levanta o lençol e aí a hora que ela vê o rosto, que é o próprio Eros, ela deixa cair, né, a parafina, né, no rosto dele e aí ele acorda. Na Bela e a Fera, Vasca, né? Vasco, não é da Disney, é Vasco. Né? Quando a Bela vê a fera pela primeira vez, que é uma grande serpente, e ele diz: eu quero descansar minha cabeça entre as suas coxas. E aí a Fifi diz: vem, não tenho medo. E aí ele vem e pousa a cabeça no meio das coxas. Que é esse enfrentamento. Aceito, ver, né? Aquilo que era a princípio monstruoso passa a ser o próprio amante, né? Desta simbiose. Aqui ela está assustada, mas ela não arreda o pé. Ela suporta ver essa face, né? nesse encontro. E a gente vê essa face, tanto de um lado quanto do outro, sempre em silêncio. Porque é aquela coisa que, assim, você bate o olho e você sabe que está dialogando lá dentro. E o olho que recebe também sabe. É aí que a gente estabelece. Está escrito em algum lugar? Tem certificado, assinado pela reitoria? Não, não tem. É aí que diz o Gusdorff, a técnica oculta a metafísica. O que aparentemente parece técnica, não é técnica, coisa nenhuma. É uma metafísica. Vamos usar a palavrinha mágica? É uma mágica que acontece. O que a gente chama de mágico? É aquele outro plano da realidade que a gente não consegue explicar. Isso é o mágico, né? Não é, né, charlatanice, não é truque, né? Não é nada disso. A magia está aí, num nível de profundidade da realidade que a gente não consegue explicar e nem deve. Se você ficar preocupado em explicar, você deixa de fazer as coisas, né, da vida. Então é uma... né, vocês imaginem o trabalho que me deu isso, né, em 99, logo depois que saiu o filme, que eu assisti 3 vezes seguida, né, na época chamava Cine Clube Elétrico, ali na Augusta. Né, consegui uma cópia um pouco tempo depois, em VHS, aí com 2 videocassetes,
né? Recortar para poder fazer essa junção aqui, que desde lá, então são 20 e poucos anos, né, usando esse mesmo material. Depois digitalizou, né? O Douglas, lá da faculdade, digitalizou para mim. Mas essa sequência, ela me parece que é bastante emblemática dessa aprendizagem da morte. Aprender a morrer, a hora que você tem que sair de cena. A hora... Por quê? Porque esse buscador de maestria, qual é o momento que a gente busca? Ser desnecessário. Ser desnecessário, porque você completou a obra. E aí, então, aquele que estava na condição de estudante, possível aprendiz, possível discípulo, deixou de ser. E aí passamos a ser amigos. Passamos a ser amigos, é outra dimensão. A gente continuou trocando? Evidente que sim, mas já não tem mais aquela relação hierárquica que a instituição impõe. Então, a busca dessa maestria é morrer com dignidade, né? Deixar ser desnecessário e alcançar esse status da filia, da amizade, em que você já não tem mais essas coisas atrapalhando o diálogo e o diálogo começa a fluir. Agora, tem muita gente que não quer morrer? Tem. E aí se apega a esse poder hierárquico, né? Por conta justamente do seu ego, por conta da estrutura egóica, por conta do seu narcisismo, do universo no seu umbigo, não quer morrer, quer manter a sua posição de autoridade forçada, emprestada da instituição e, portanto, subordinado. Tem que ter a minha chancela. Senão não pode fazer. Ou então aquela coisa escravocrata, né? Tem que fazer isso, fazer aquilo. Só falta estar com um chicotinho nas costas, né? Do estagiário, do iniciando, do mestrando, do doutorando. É a mesma coisa. Você reconhece, assim, na lata essas estruturas que continuam funcionando. As exceções é que são raras. E são essas exceções que a gente tem que cultivar, que a gente tem que ir atrás, né? Para manter isso vivo. Usando outra palavrinha proibida, isso é quase terapêutico. Né? Se a gente for atentar à etimologia da palavra, né? Não terapêutico no sentido comum, usual hoje, né? Mas esse terapênio, esse curar a alma, né? É algo que outro discípulo do Quiron, das mãos, vai ensinar para ele, que é Esculápio, o deus da medicina, que num determinado momento ele consegue até ressuscitar os mortos. E aí o Hades vai reclamar com o irmão: ó, Zeus, isso não dá, o cara está acabando com, né, a população aqui, está todo mundo voltando, como é que fica? Né? O Quiro, né? O Esculápio. Mas o Quiro também é o curador, né? Sim, é o curador, é o médico ferido, né? O curador ferido. Isso, por conta da flechada que recebe do discípulo, né? Esculápio, ele mergulha nos ínferos junto, né? Junto, isso. E aí, Hermes que intervém de novo, né? E aí Zeus, tudo bem, então vamos trazer o homem de volta aí, mas não pode interferir no Hades. Então ele fica interditado de ressuscitar os mortos, mas pode continuar curando. E qual é a forma de... né, a cirurgia, a intervenção é feita oniricamente, no sonho. Ou seja, todo o processo de verdade terapêutico é no inconsciente, não é na consciência. Tem que operar primeiro no inconsciente para a gente elaborar isso na consciência. O que o ocidental tenta fazer é o caminho inverso, e aí desculpa. Fica secando as pistas que o consciente traz. Assim, miticamente, a gente está vivendo um reflorescimento, não porque tenha sido extinguido, não, adormeceu. Mas Saturno voltou com tudo, Cronos.
ceifar. É a coisa mais conservadora que existe, que é inibir o surgimento do novo, devorar seus próprios filhos. Isso, assim, se espraia por todos os cantos do planeta. Não é só uma coisa aqui no Brasil. Essa ascensão da extrema esquerda, do nazifascismo. Direita, não, extrema direita. Hã? Extrema direita. Do Sim, sionismo, falei né? diferente? Desculpa. Não, extrema esquerda. Ai, meu Deus. Desculpa, desculpa. Não, a esquerda está em pura decadência. Não, tá? Ou o sionismo, É? o sionismo Que é uma não deixa forma ser, de... parece um nazismo. Sim, que é um totalitarismo. Parece nazismo o sionismo. Como é que chamaram ele de Bibi? De Bibi não tem nada. É um Esse é ditador que merecia, Deus me perdoe, uma bala na testa. Né? Depois da alquimia, então assim, mais ou menos uns 2.000, 3.000 anos depois, na alquimia você tem uma operação que envolve os 4 elementos. Então, esta ideia do que alquimicamente a gente chama de banho-maria. Maria a judaica, ela que desenvolveu, alquimista, ela que desenvolveu isso no aquecimento sem expor diretamente ao fogo. É ela que desempenha isso. E isso tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da alquimia, que é de onde vai derivar a ideia do banho imersivo. Então ele vem... Que já era lá em Derby, Não. nas origens, eu achava que não sei se por causa da questão da representação, dos banhos, né? Porque tem os banhos, né? Sim. Eu achei que também era lá, então não é. Não. Por exemplo, o desenvolvimento árabe do banho, ele é alquímico. De onde vai dar a sauna. De onde vai dar, por exemplo, os banhos turcos, né? Posterior, Chamados. Então. É bem posterior. É como se ele substituísse os fármacos em vez dos fármacos. Sim. Aí você tem esse... Os fármacos nunca perderam o seu lugar. Sim, não, mas estou Mas, sim. mais como interna, desdobramentos assim, deste pensamento alquímico. Sim. Porque aonde que inicia esse pensamento alquímico? No mundo árabe. Que ali tem uma intervenção e aqui, na verdade, tem uma imersão, né? Uma imersão para essa restauração. Né? Entendi. Mas Achei que era tudo lá. Não é. Porque do ponto de vista, né, desta mitologia mais ancestral, mais telúrica, é telúrica, é tectônica, com relação à terra, à pedra. A pedra é que possibilita esse sonho, digamos assim, onde alguém, um xamã, vai fazer a intervenção onírica, sempre no sonho. A gente, né, não considera muito o sonho, achando que... Né, mas o sonho é extremamente importante, porque é justamente aí que todo, né, não só em termos de ânimos e ânima, de inconsciente e tal, que a espécie Homo e Mulher Sapiens estrutura as suas estratégias de aproximação, de simulação da própria existência. Tudo isso a gente exercita no sonho. É que às vezes a gente não sabe ler muito bem o que acontece no sonho, mas todo sonho é uma simulação. O que é que você faz de acordo com esta ou aquela situação? Pode ser premonitório? Pode, porque a intuição, lembremos, é o 6º sentido. Né? Além dos 5, tem o 6º, que é a intuição. Então a gente também pode intuir isso, porque a gente lê sinais que nem sempre são, né, racionalizados, mas estão aqui dentro. Então um sonho, como diz o Siddhartha Ribeiro, né, do laboratório de neurologia lá do Rio Grande do Norte,
Tem um trabalho fantástico sobre isso, né? O Oráculo da Noite, eu recomendo muitíssimo. Então não é apenas teórico, mas é também experimental. É no sonho que a gente faz essa antecipação. Por isso que ele chama de Oráculo da Noite, né? Porque nesse sonho, e ele também vai para as várias tradições, não é um mitólogo, mas ele dialoga bem, né? Para poder amparar as pesquisas experimentais. Então, não é algo que a gente desperdice. Mas você tinha colocado a questão do corpo como sendo impregnante, né? Sim, é isso de corpo. Porque ele é que recebe. Aos poucos ele vai até que alguma coisa se define, né? Alguma coisa se revela. Por quê? Aí a gente precisa lembrar lá atrás do Merleau-Ponty, Cronologia da Percepção. Todos os sentidos compõem a corporeidade. Então, o olhar, o olfato, né? A audição, o paladar, a sinestesia e a intuição, eles não estão separados. Eles vão ganhando uma inteireza na medida em que vai. É isso que é a corporeidade. Então, eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. Então, tudo que os sentidos recebem são reversíveis entre si. O meu olhar me dá um cheiro, o meu olfato me dá um gesto e assim por diante. Então, é muita coisa que acontece na minha existência em que o meu corpo todo está exposto. Às vezes eu brinco que a gente é uma grande antena que vai captando tudo. Parece pecinhas de quando quebra-cabeça. Isso. O que chega à racionalidade, à consciência, é um fragmento muito pequeno. Por isso que o sonho, né, é a nossa compensação para continuar vivendo. Porque senão, em termos concretos mesmo, a gente já tinha partido daqui faz tempo. O suicídio em especial faz isso. Ele é tão racionalista que ele não consegue dar conta. Tem muita gente que diz que é por conta da emoção, da depressão, né? Ao contrário. É justamente por racionalizar demais que ele perde a esperança. Ele fala, não tem sentido. Não tem sentido. Né? Assim como os sofistas, os pós-modernos. O tico da razão caminha com o teco da emoção, né? Sim. Por isso que mancam os dois. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado. E aí... J'éprouve de la fierté à vous avoir instruit.
Voudriez-vous interpréter pour moi cet air qu'aimait ma fille? Le poète prend tout naturellement l'empire sur son univers. La poésie cosmique se situe toujours à l'origine d'un univers. Il faudra donc toujours classer les images des poètes, non pas seulement dans la lumière de l'histoire de l'expression poétique, mais encore et surtout dans une véritable préhistoire de la poésie, quand le poète donne sa voix et son âme à l'expression des forces cosmiques et élémentaires. Se ao menos houvesse alguém vivo que apreciasse a música, conversaríamos sobre isso e eu poderia morrer. Desabafa Saint-Colombe, antes de seu encontro derradeiro com uma rama ré, e de fato morre. Porém, aparece ainda como referência a seu discípulo, quando é sua a vez de buscar a maestria. Moiré ouve suas palavras, compraz-se com o reconhecimento do mestre e toca uma música sobre o seu pedido. Não é área de Saint-Colombe, entretanto, que se executa, mas a do aprendiz, seu próprio caminho encontrado. A realização do mestre é retirar-se sem se ausentar, admirar no discípulo não aquilo que reconhece de si, mas a trama original e singular que o discípulo pôde serzir a partir do que outrora também foi seu. Abrejos, Om Shanti, Yanapakusum, nesse crepúsculo. Liep my dear maiden